Você já viu dizer que o compadre que pega a comadre vai direto pro inferno? Pois é, eu já vi essa brincadeira muitas vezes. Porque a nossa Igreja Católica, ela valoriza e preza muito o batismo. E quando se batiza, obviamente, né, viram compadres, comadres, né? E na própria leitura do batismo diz que os padrinhos, depois dos pais, são os primeiros responsáveis, né, pela criação e pela educação dos filhos. Então, perante a Igreja Católica, principalmente antigamente, o povo era mais conservador, a questão de compadre e comadre era uma coisa muito fina, tinha que respeitar muito. Eu, por exemplo, respeito muito, né, meus compadres, minhas comadres, né? Ensino os meus filhos da benção, né? E tratar os padrinhos e as madrinhas como segundo pai e segunda mãe. Eu tô falando isso que eu vou contar pra vocês o caso de uma servenguiça de um compadre que era muito sem vergonha e de uma comadre que era muito safada. E eles fizeram uma traição muito triste, muito feia. A história até tem uma parte trágica, né? É assim, uma história ruim, um acontecimento ruim, porque houve tragédia, né? Devido à traição dos dois. Mas no final você acredita que ela fica até engraçada e tem um resultado até bom? Por isso que meu avô dizia que não há um mal que não traga um bem, né? O que acontece? Na minha região, aqui de Goiás, né? Lusiânia, Arizona, Silvânia, nos anos 60, foi que aconteceu esse fato. Dois primos, o Tião e o Joaquim. Tião e Joaquim moravam lá na cidadezinha lá. E Joaquim era mais controladinho, o pai dele tinha uma fazendinha, vendeu a fazenda, comprou um caminhão caçamba para ele. E nesse tempo dos anos 60, no começo dos anos 60, estava construindo Brasília. Então a questão da areia virou um negócio bom de ganhar dinheiro. E ele aqui perto, né, pegando areia no Corumbá, ele conseguiu comprar uma casa melhor, né, um caminhão, mais um carro de passeio, uma chacrinha. Então Joaquim era bem mais controlado financeiramente. E aí ele, Tião, sempre muito amigo, sempre junto, né? Acabou que eles começaram a namorar com duas primas. A do Joaquim chamava Nica. Certamente um outro nome, né? É muito comum na minha região esse apelido, Nica, né? Então, a Nica casou com o Joaquim. E a outra, que era também até meio parente dela, que se chama, o nome dela acho que era Sirlene. Essa Sirlene casou com o Tião, né? Casou, só que esse Tião mais pobre, trabalhava de pedreiro, morava numa casinha mais rampeira, mais na ponta da cidade, né? Mas os dois eram muito amigos. Sempre estavam juntos no final de semana, né? Às vezes iam para casa de um e o outro para casa do outro. Às vezes final de semana ia lá para a chacrinha do Joaquim. E o que acontece? A Nica, mulher do Joaquim, era uma menina de família, né? Uma menina bem criada, educada. E o Joaquim um caba sem vergonha. Aqueles caminhoneiros buchudos, sem vergonha, de um tanto que você não calcula. Vivia nos cabaré, vivia pegando mulher dos outros. O bicho era safado mesmo. Era difícil ele ir pra draga carregar o caminhão que ele não levava um rabo de saia. E o pessoal da Nica não queria muito que ela casasse com ele, nada, porque ele, né? Um cara trabalhador, tinha uma lãzinha, um dinheirinho, mas muito sem vergonha. Mas ele, muito safado, acabou deitando com a menina e não teve jeito naquele tempo, sabe como é que era, né? Casou, pronto. E o Tião casou com a Sirlene. Sirlene era parente da Nica, mas ela era filha de um baiano, uma galegona do zóio verde, aquela mulher assim do zóio estatalado, bonita que só uma princesa.
Mas era filho desse baiano, ela não puxou a família da Nica, ela puxou esse povo, sabe aquele povo da cara lambida? Como dizia meu avô, gente da cara lambida, da cara sem vergonha. Eu toda vez que eu escuto aquela música de Genigene, né? Que tá na cara da mulher, né? Quando ela quer dar, tá na cara da mulher a expressão se ela é sem vergonha ou não. Eu lembro desse caos, né? Que os meus mais velhos contavam, lembrando dessa Sirlene. Que a mulher é o seguinte, a gente que é mais velho, mais experiente, é aquela história, meu amigo, não adianta. Você bate os olhos na cara da mulher, a gente sabe. Sabe mesmo se ela, como diz a música, se ela dá ou não dá. A gente bate o olho pelo comportamento dela, pelo jeito, a gente sabe. Isso é fato, né? Se as mulheres que é sem vergonha, que traz os maridos, que vivem na ser vergonhice, achar que nós mais experientes não conhecem pela cara, estão enganados. A gente bate os olhos e conhece. E essa mulher, todo mundo via a cara lambida dela, já sabia. Mas tinha muito humilde, gostava demais dela, né? E logo teve um filho com ela. E o Joaquim mais a Nica, né, batizou o menino, né? Se tornaram compadres. E a vida que segue, né? Joaquim com sua servenguice, mas a Nica, mulher dele, era aquela mulherzinha educada e criada para segurar o lar, para, né, ser humilhada e tudo, mas não abandonar o marido, não abandonar o lar, porque naquele tempo se a mulher largasse o marido, ela já não era bem vista. Então a Nica era humilde, ela sabia das putarias de Joaquim, das servenguice dele, que levava a mulher para draga direto no caminhão caçamba, mas ela segurava a onda. Cuidava da casa e tudo, né? Eles não teve filho, não. Até isso acontecido, não. Aí, o que acontece? Porque o casado, quando vai trair, né? O primeiro dia eles marcam um encontro em outra cidade muito longe. Aí depois eles marcam um encontro mais perto, mais perto, mais perto, vai relaxando, relaxando, relaxando. Daqui uns dias tá traindo dentro das próprias casas. Acostuma e vai perdendo medo, né? O primeiro encontro é longe, aí depois vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um ponto que tá traindo debaixo das barbas do marido, né? E o marido debaixo dos olhos da mulher, onde é que descobre? Aí o bicho pega, o fumo entra, né? Foi o que aconteceu. A Sirlene começou a trair, né? O Tião com seu compadre, né, o amigo do marido. Ele ia pra draga e levava ela. Ele saía de madrugada, caminhoneiro, caçambeiro, gosta de sair 4 horas, 4h30, chegar na draga cedinho para ser os primeiros a carregar. Naquele tempo carregava na mão, né? Carregava na pá, 3, 4 homens para carregar um caminhão. Aí o que acontece? Cedinho de madrugada, Tião trabalhava aqui em Brasília, de pedreiro, aqui na construção de Brasília. Pegava os ônibus da Anapolina lá, de madrugadão, né? Primeiro ônibus lá, 4 e pouco, rapava pra cá. E a mulher dele deixava a criança em casa, hein? Às vezes sozinha. E pulava no caminhão e ia fazer servenguice com o Joaquim na draga. Aí começou a ver aquela desconfiança, igual eu falei, né? Os primeiros dias fica longe, 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 longe. Os peão da draga começou a perceber aquilo, aquela coisa, né? E até que Tião desconfiou, ele começou a observar, né? Nica certamente desconfiava, mas não dizia nada, muito humilde, quietinha, não queria. Ela preferia ser corneada do que arrumar uma confusão, né? Deixar o nome mal falado, uma encrenca. Isso era, pelo contamento do caso, era mais ou menos a posição dela. Aí Tião não, Tião já desconfiou e ficou muito revoltado, né? Primeiro que ele amava demais a galegona bonita da cara de sem vergonha que ele tinha. Aquela bichona dos olhos verdes, ó, as colchonas da bicho, cabelão espalhado na cacunda fora, né? Ela sempre gostava de andar bem vestida, batonzada, aquele trem. Aquela mulher que de longe o caboclo olha, não tem jeito. E quando batia os olhos na cara dela, os mais experientes já via que tinha cara de gente sem vergonha. Tião marcou um dia que ia trabalhar e não foi. Montou numa bicicletinha dele, o rio não era muito longe, né? O rio Corumbá passa lá na região. Ele seguiu a mulher e viu ela entrando no caminhão com o Joaquim. Voltou para trás,
fez de conta que nada tinha acontecido, né? Pegou outra condução, foi para Brasília trabalhar com um coração desse tamanhozinho. Aí ele deu um jeito de conversar com a Nica, explicou a situação para ela. Ela meio que já estava desconfiada também, né? Aí ele disse, ó, nós vamos pegar os dois lá na draga. Aí marcaram lá, o que que acontece? Essa Nica arrumou uma desculpa lá que ia dormir na casa da mãe dela e tal, que a mãe dela tava meio doente e tal. Ela saiu de noite, já tarde, né? Deixou o Joaquim já quase dormindo. Quando foi de madrugada, ela voltou, abriu o portão devagarzinho, uma cobertinha, subiu lá na caçamba do caminhão e deitou no fundo da caçamba do caminhão. E Tião pegou a bicicletinha dele e ficou de prontidão. Madrugada, Joaquim levantou, ligou o caçambão ali, vazou, né? Joaquim saiu, fez de conta que ia trabalhar. Foi dito e certo. No lugar de sempre, a Sirlene tava lá esperando, pulou na caçamba e os dois foram rumo à draga. E a Nica lá atrás, que a caçamba ela tem aquela bicha que dobra assim em cima da cabine, ó. A caçamba ela só tem visão na lateral, ela ficou lá em cima, de boa. E Tião pegou a bicicletinha e rapou. Chegou lá bem no ponto, ele já fazia até os carcos, né? E o caminhão caçamba, né? Está até devagar, né? Ele falou, ó, quando eu chegar lá eu dou um sinal pra senhora que eu cheguei. Pra senhora sair dentro da caçamba e nós pegar os dois. Foi dito e feito. O caminhãozão chegou lá, né? O caminhãozão dele era bem arrumado, aquelas cortinas, aquele sofá que abre, aquele trem que é banco que abre, né? Ele puxou as cortinas, fechou as cortinas. Os dois partiu para servir guice, né? Enquanto os peão batia pá, né? Ali umas 2 horas para encher um caminhão daquele na pá. Então dava tempo de fazer muita serviguice lá dentro. Aí Joaquim, o Tião chegou de um lado e a Nica chegou do outro. Tião já chegou com 38 na mão. Quando bateu lá que eles demorou a abrir um pouquinho tentando se desviar ali, tentando vestir a roupa e Joaquim, o Tião já nervoso, rebentou logo a porta. No que ele bateu os olhos, ele passou fogo. Deu 6 tiros na Sirlene e matou na hora. E não quis matar o compadre dele. Ele falou, não, o senhor eu não vou matar não. Pelo seguinte, porque você é safado, sem vergonha, mas ela foi mais. E outra coisa, o senhor vai perder o nome, que você já tem o nome de sem vergonha, agora você vai perder o resto do nome, eu tenho certeza que a Nica vai largar o senhor, né? Então você vai pagar de uma outra forma. Se eu vou poupar a sua vida, viu? Vou poupar, mas essa daqui pro inferno. Aí aquele negócio todo, aquele rudu na cidade, aquele negócio todo, né? Aquela notícia rodou na região. Nisso a Nica chegou em casa, já juntou as coisinhas dela e já foi pra casa da mãe, já abandonou o caboclo, né? E naquele tempo as leis eram mais favoráveis aos maridos que matavam as mulheres por traição em flagrante. Tinha um tal da lei da honra. Era crime, mas era mais leve. Muitas vezes o cara não ia nem preso. E foi isso que aconteceu com o Tião. Ele acabou sendo preso uns tempos e tal. Aí depois conseguiu sair, né? Nesse tempo que ele ficou preso, o filhinho deles, a Nica cuidou. A madrinha, né? Junto com a mãe dela, cuidou do menino. Aí ficou por ali, encontro e tal, e coisa e tal, e tal e coisa. Não é que Tião acabou se juntando com a comadre dele, acabou se juntando com a comadre, deu um jeito lá na igreja, né? E acabou, casou com ela na igreja e no civil, e tocou a família para frente, teve mais filhos, né? Mais irmãos e formou uma família. E a Nica, na separação, ainda pegou a metade do patrimônio do homem safado, do Joaquim safado, né? Juntou com as coisinhas, acabou que eles formaram uma família. E eu ouvi essa história várias e várias vezes dos meus mais velhos lá da minha região, que sempre contava e recontava esse fato.
né? Aí eles até faziam uma brincadeira, que tinha um tio meu que trabalhava numa funerária. Diz que o homem que pega a comadre, né? Na linguagem que o povo diz, que come a comadre, diz que quando ele morre, a madeira dele não abaixa. Que o pecado é tão grande que naquela ânsia de morrer ali, naqueles hormônios, aqueles treinos, aquela adrenalina ali da hora da morte, diz que o bicho arma a madeira e morre com ela armada. Aí ele dizia, quando ia lavar um defunto que ele estava armado, dizia, isso aqui fez servir com isso com o comadre dele. Não é uma brincadeira, mas aí ficou. O povo da minha região tem isso. Se você comer a comadre, além de você ir pro inferno, quando você morrer no caixão, tem que botar um travesseiro em cima e que a ferramenta fica armada. Bom dia para todos. Se você gostou, você pode espalhar o caso aí com seus parentes, com seus amigos. E assim você vai junto comigo aí, segurando e fortalecendo a cultura do caos caipira. É um caos simplório, né? Eu sempre digo, às vezes eu aumento, mas não invento. Os causos que eu conto é que eu ouvi dos mais velhos, né? A gente procura contar da mesma maneira que eles contaram e assim nós vai tangendo aí a cultura do caos caipira. E como eu costumo dizer para vocês, todo caos meu que eu termino, eu deixo meu Pix aqui embaixo. Se você tiver interesse em colaborar com o nosso canal, ajudar a cultura caipira ir para frente, você tá aqui com o número, você pode botar aí 50 centavos, R$1, o que você colocar será bem-vindo. Não que eu seja um cara necessitado e esteja passando necessidade financeira, não. Sou pobre, bastante pobre, mas eu tenho a minha casinha própria, o meu ranchinho próprio, graças a Deus. O dia que tem gás, nós faz a comida lá dentro. O dia que não tem, nós faz aqui no fogão a lenha. O básico nós tem. Eu tenho um probleminha de saúde, mas sou encostado aí pelo INSS, recebo uma ajudinha do INSS. Apesar de eu estar chegando nos 60, ainda tem 2 filhos pequenos, mas a nossa vida, o básico nós tem, né? Mas isso não impede, se você quiser colaborar com o nosso canal, tá aí o Pix. Bom dia, um grande abraço, que Deus abençoe a minha e a sua família. E sempre que eu sonhar pra comadre e ver aquela coisona bonitona, aquela comadre bonitona, você lembre-se, comeu a comadre, além de ir pro inferno, vai ficar no caixão com a ferramenta armada.